Sábado passado eu comecei uma minissérie, Vivendo a Minha Promessa. Eu falei um pouco de Êxodo capítulo 3, quando Moisés é encontrado pelo Senhor através de uma sarça ardente. Quem que lembra da sarça ardente quando encontra Moisés? E quando Deus encontra Moisés de maneira poderosa, o Senhor fala com Moisés dizendo: eu estou te levantando para livrar o meu povo da opressão do Egito. Fala comigo, opressão do Egito. E para guiar o meu povo para a terra prometida que mana leite e mel. Fala comigo, leite e mel. Então existem duas etapas quando você começa a viver o teu sonho. Ou melhor, existem duas etapas quando você é salvo e passa a viver o seu sonho. Uma coisa é você ser livrado ou liberto do Egito. A outra coisa é você viver na terra prometida. A própria Bíblia nos ensina que muitos, ou na verdade todos os israelitas que estavam no Egito no dia do livramento, com exceção de Josué e Caleb, não entraram na terra prometida. O que quer dizer que viver como um crente salvo não é o suficiente. Quem aqui foi salvo? Você entregou sua vida para Jesus, glória a Deus. Eu esperava mais alegria quando você levantasse a mão dizendo que você foi salvo. Sabe, Salmo 51, o salmista diz: renovem minha alegria da salvação. Quem aqui está alegre porque você foi salvo? Isso é bom. Então você foi salvo, você foi liberto do Egito. Mas agora existe uma jornada para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E o que eu não quero para você é que você viva como um crente apenas salvo e não como um crente salvo e chamado. Paulo fala para Timóteo: Deus te salvou e te chamou com uma santa vocação. Fala comigo, santa vocação. A palavra santa é separada, vocação é algo vocacional apenas para você. Deus te salvou, mas Ele tem algo, um sonho, um propósito específico para você. E a gente falou também lá em Números 32, quando existiam duas tribos e meia, Ruben, Gad, metade da tribo de Manassés. Eles chegam para Moisés dizendo: Moisés, eu sei que a terra que mana leite e mel deve ser muito legal, mas eu tenho muito gado. Fala comigo, gado. Eles tinham muito gado e eles falam para Moisés: Moisés, essa terra que nós estamos hoje, que é antes de Canaã, é boa para gado. Moisés, eu acho que eu quero abrir mão de uma terra que mana leite e mel para viver aqui nessa terra, antes daquilo que o Senhor tem para mim, para viver com o meu gado. Então muitas vezes nesse processo de ser um cristão salvo, para você viver como um cristão salvo e chamado, você precisa estar sensível ao Espírito Santo para entender aquilo que Ele está pedindo para você, para que você abra a mão a fim de dar mais espaço para Jesus crescer dentro do seu coração. Quem é que lembra do jovem rico? Jesus, ele se apresenta àquele jovem, o jovem fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele fala os mandamentos, ele fala: tudo isso eu tenho feito, o que mais é preciso? Ele fala: se você quer ser perfeito, vende o que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, então você vem e me segue. Jesus o amou, a palavra fala, Jesus o amou, e aquele homem, ele fica triste, ele olha para Jesus, ele olha para aquela oportunidade, ele lembra dos seus bens, e ele vai para casa entristecido. Eu passei a vida inteira lembrando desse capítulo, pensando nesse capítulo, com medo de a qualquer momento ter que vender tudo que eu tenho, dar para os pobres e seguir Jesus. Quando um dia o Espírito Santo me visitou, ele disse: eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu coração. E tudo aquilo que é um bem material, ou alguém, ou um relacionamento que eu te dei, que toma um lugar no seu coração, que era separado apenas para Jesus, eu vou te encontrar e eu vou pedir, porque o sacrifício não é sofrimento, o sacrifício é oportunidade. Lembra de Abraão em Gênesis capítulo 22? Se eu não me engano, Gênesis 22, quando Deus ele pede Isaac, o seu único filho. Ele fala: entrega o teu único filho. Abraão tinha Ismael, mas o único filho, o filho da promessa era Isaac. E ele fala assim: sacrifica o teu único filho. Pensa naquilo que é mais precioso para você. Talvez o teu chamado, aquilo que você viveu, trabalhou, orou para receber a sua vida inteira. E Deus fala: é isso, Abraão, pega o teu único filho e sacrifica. E a palavra fala, se não me engano, lá no versículo 6, que Abraão, ele fala aos seus servos: eu estou subindo a montanha e havendo adorado, voltarei. Fala comigo, havendo adorado. Presta atenção nisso. Abraão, ele tinha
Isaac, e ele pensa, eu vou subir a montanha, e havendo adorado. O que era a adoração de Abraão que ele estava pensando naquele momento? O sacrifício. Havendo adorado, voltarei. Sabe por quê? Porque para o mundo, para os teus amigos do mundo, o teu sacrifício é sofrimento. Para os íntimos, sacrifício é adoração. Para as pessoas lá fora, qualquer tipo de sacrifício, seja financeiro, seja de relacionamento, seja de profissão, é sofrimento. Para os íntimos, é adoração. Pedro se levanta naquele versículo e ele diz: Jesus, nós deixamos tudo. E aí Jesus diz: todos aqueles que deixaram tudo, pai, mãe, receberão 100 vezes mais na era presente e herdarão a vida eterna. O que eu tenho orado para o nosso grupo de jovens é que a gente não fique aqui só vivendo uma vibe, mas que a gente viva isso aqui na prática. E a essência do evangelho não é sucesso, é sacrifício. E se o grão, e se a semente do trigo, se o grão de trigo não morrer, fica só, mas morrendo dá muito fruto. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim: Deus só está esperando você morrer. Você já vai morrer mesmo um dia ou outro. É melhor você viver aqui com a sua carne mortificada para que você dê fruto no Espírito. É o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou ficando pentecostal, toma cuidado. Toda vez que você mata a sua carne, você dá uma oportunidade para que Jesus viva através de você no Espírito. E quando a semente morre, ela gera fruto. Esse vai ser o ano mais profundo da sua vida até então. E Deus vai te pedir algumas coisas. Quando o pessoal levantou a mão: yes, Deus vai te pedir algumas coisas. Opa! Não sou eu que vou te pedir. Quando Deus fala com Ananias, para que Ananias falasse com Paulo, ele fala assim: fala para Paulo que ele será um vaso usado por Deus. Ele vai pregar o evangelho para os príncipes desse mundo e para os judeus. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Sabe o que isso significa? Que a tua medida de entrega vai ser direcionada por Deus. Deus vai te mostrar o que você precisa entregar. Então, quando você aceita Jesus, você entra nessa jornada de caminhar para Canaã, e aí você vai se desvencilhando do velho homem, você vai abrindo mão daquilo que você era, você vai fazendo o teste do seu coração, se Jesus ainda é o número 1, ou se o seu chamado é mais importante do que quem está te chamando, e você vai se desvencilhando das coisas e caminhando para o teu propósito, e de repente você vê: eu estou mais parecido com Cristo. Quem quer ficar mais parecido com Cristo aqui esse ano? Eu tenho uma palavra. Eu tinha 9 pontos, eu não sei se vou conseguir passar pelos 9 pontos. Eu não vou conseguir passar pelos 9 pontos, a não ser que tenha alguém muito faminto aqui por Jesus. Aí eu vou ficar pregando só para você. Tá tarde, mas Deus é bom. Eu sempre fico tentando terminar no horário, mas tá difícil. Vamos lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Ora, havia certo homem de Ramatim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana. Fala comigo, Eucana. Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zuf e um Efrateu. Aqui tem muito nome para você escolher quando você tiver um filho. Tou, Zuf, Eliú, Jeroão, Eucana. Help yourself. 2, ele tinha 2 esposas. Isso aqui não te dá base bíblica para nada. Deixa eu deixar isso bem claro. Isso aqui não te dá base bíblica para nada. Tá, a gente está na época da lei, onde muita coisa tinha dado errado. Isso aqui não é um sinônimo de sucesso. Você tem muita coisa para grifar nesse texto. Essa frase não é uma delas. Ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana. Fala comigo, Ana. E o nome de outra era Penina. Fala comigo, Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E esse homem subia da sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor que estava lá. E quando o tempo de Eucana de ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana, ele lhe dava uma porção digna, pois ele a amava.
mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Fala comigo, o Senhor havia fechado o seu ventre. O que isso significava? Ana era estéril. Ana estava cercada de impossibilidades. E o paradoxo dessa passagem é que Ana, estéril, é colocada ao lado de Penina, que dava filhos. Sabe de uma coisa? Você foi feito para gerar no Espírito. Você foi feito para dar frutos. Sejam eles ministeriais, sejam eles profissionais, sejam familiares, você foi feito para dar frutos. Todo cristão foi feito para dar frutos. Você está conectado com a videira e você dá frutos. Agora, Ana está se enxergando em um lugar onde ela não podia gerar. Muitas vezes a igreja na Bíblia, ela é apontada como uma mulher, é uma igreja que não gerava. Agora, o que é engraçado é que Ana estava do lado de Penina. Muitas vezes Deus vai te colocar do lado de alguém que está gerando tudo aquilo que você queria gerar para a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Deus te deu uma palavra de prosperar. Aí você fica lá, glória a Deus. Rabatarabaca, Deus vai me levantar para financiar o mover missionário. Eu sei da sua intenção. E que essa seja a intenção mesmo, dentre outras. E aí você fica lá orando e jejuando e recebendo as palavras. E aí você fica lá visualizando aquele carro que é para dar carona para a galera pro Vox. E de repente vê o teu amigo estaciona com aquele carro que você estava orando há tanto tempo. E você olha e fala, Deus, muito obrigado por abençoar. Estou cheio de alegria, papai. Oh Senhor, por que prosperas o ímpio? Você consegue entender que Ana está do lado de Penina? Muitas vezes Deus coloca de alguém que está gerando, não para você gerar dentro de você um sentimento de aflição ou de revolta, mas para que você entenda que Deus também quer gerar através de você. Para você entender que é possível. Chega um momento na sua vida cristã que você, e a gente tem que continuar celebrando o testemunho, mas você não foi feito para viver de testemunho alheio. Eu lembro de uma temporada onde quando eu comecei a ser discipulado pelo pastor Teófilo e tinha um grupo, era eu, o Fê, o André e uma galera, e começava as reuniões lá de discipulado, e ele falava, cara, como é que foi a semana? E o André falava, cara, eu dei uma palavra de conhecimento específica para um cara do mercado, e o Fê, daquele jeitão dele, cara, eu orei por tantos enfermos na minha faculdade, todos foram curados. E aí chegaram na minha vez e falaram, cara, tive uma semana legal, Deus falou comigo sobre Romanos 12, sabe, transformai-vos pela renovação olha só, e amém, cara. Só que chega um momento na sua vida cristã que você tem que ter uma indignação santa de falar, Deus, por que eu não estou gerando? Por que eu não estou dando fruto? Você já viu um cristão que há 7 anos vai na igreja, há 7 anos jejua, há 7 anos ora, há 7 anos adora, há 7 anos vai em link e nada? Deus está tirando a sua paralisia espiritual e a minha paralisia espiritual essa noite. Deus te fez para dar frutos. Se Deus está colocando alguém do seu lado que está frutificando, é porque Ele quer te ensinar a receita. Agora, Ana começa a ser tomada por uma indignação santa. Você tem que ficar indignado quando você não gera. Não é ok. A mediocridade, não, se Deus quer. Se Deus quiser abençoar a minha família. Deus quer abençoar a sua. Se Deus quiser me usar para curar. Sério, você vai falar, Deus, o Senhor quer me usar para curar os enfermos? O que você acha que Ele vai fazer? Filho, você não. Apenas a pessoa, o seu vizinho da direita. E também o da esquerda, aquele que você tem ignorado desde o começo do culto. É claro que Ele quer te usar. Vamos lá para o versículo. Eu estou com tanta anotação aqui que eu nem sei onde que eu começo. Ponto 1, ela tinha um sonho. Ana queria gerar. O seu sonho, o seu chamado, o seu propósito, provavelmente ele vai estar cercado de impossibilidades. Se você tem um sonho que você pode cumprir com as suas próprias forças, provavelmente esse não é um sonho de Deus para a sua vida. Porque você vai se ver muitas vezes completamente estéril para aquilo que Deus quer gerar dentro de você.
Ana queria gerar um filho, ela era estéril. Por que Deus usa esse paradoxo? Sabe por quê? Porque quando você é fraco, você é forte. E Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E ele disse, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se aproxima do Senhor falando, Deus, esse é o motivo da minha esterilidade. Ele fala, agora a gente pode começar. Deus, eu tenho um chamado para as nações, mas eu não tenho dinheiro. Agora a gente pode começar. Deus, eu tenho um chamado para a Europa, mas eu não falo outros idiomas. Agora a gente pode começar. Deus, eu quero mudar a indústria da moda, mas eu não sei por onde. Agora você está me trazendo um pouco de impossibilidade. É a matéria-prima que eu preciso para fazer um milagre. Você já entendeu que a matéria-prima do milagre de Deus começa com impossibilidade? Ana, Rebeca, Raquel, Isabel, todas estéreis. E talvez você está me ouvindo aqui, você foi diagnosticada com algum problema no teu ventre. Deus pode e Ele quer te curar. Então o teu sonho ele vai estar cercado de impossibilidades. E Deus está te chamando essa temporada para você sonhar grande. Para que você tenha a necessidade de se aproximar de Deus para que a sua equação dê certo. Porque se tudo está muito redondinho na sua vida, tem alguma coisa errada, você não precisa andar em fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu tenho certeza, mas eu não vejo. Eu tenho certeza que eu vou gerar, mas eu não estou vendo nada. Eu tenho certeza que eu vou pro descer, mas eu não tenho dinheiro. Cara, Deus pode te dar uma passagem hoje para você ir pro descendo. Ele está falando, me dá um pouco de impossibilidade para que eu possa repousar o poder da minha bênção. Ah, cara, se eu tivesse mais 1h30 para pregar tudo que eu tenho no meu coração aqui hoje. Glória a Deus. A sua visão precisa ser impossível. Porque Ele está desenvolvendo algo dentro de você que é maior do que você mesmo. Para que possa glorificar o nome dEle. Ela estava cercada de impossibilidades. A esterilidade é o lugar de repouso da glória de Deus. Sabe, muitas vezes o que vai te empurrar para o teu propósito são as suas dificuldades. Você lembra de Israel, do povo fugindo do Egito, e de repente eles se deparam com o Mar Vermelho, eles estão lá parados. E de repente começa a aparecer um bando de egípcios perseguindo eles. Aí os caras começam a ficar desesperados. Moisés faz alguma coisa, até o momento que Deus fala com Moisés, ele coloca o cajado, o mar se abre. O mar se abriu por causa do poder de Deus, por causa do cajado que representava o dedo de Deus, mas eles só tiveram a proatividade de perseguir esse milagre quando eles viram os egípcios. E se eu falar para você que as suas dificuldades vão te impulsionar para o seu destino? Às vezes você está muito confortável na sua zona de conforto, está tudo certo na tua matemática, e Deus fala assim, eu vou mandar um pouco de egípcio para ele, para que ele comece a se coçar. Eu vou mandar um pouco de egípcio para ele começar a procurar um emprego. Porque se cai na tua mão toda hora tem algum. A matemática da bênção é você com a sua impossibilidade de Deus, você tem que entrar na conta. Então Deus quer usar a sua impossibilidade. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Versículo 7. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, desse modo ela a provocava, ou seja, Penina provocava Ana, e por isso ela chorava e não comia. Eu sinto com todo o meu coração que existem pessoas hoje que serão curadas de depressão. Ana estava passando por um momento difícil, eu não estou falando que ela estava deprimida, mas ela chorava e não comia, e nesse momento que eu li, eu senti que Deus está curando algumas pessoas emocionalmente hoje. Vai recebendo aí. Versículo 8. Então disse Eucana, seu marido, a ela, Ana, por que choras tu e por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou, e depois deles haverem comido em Siló, depois deles haverem bebido, ora, Eli o sacerdote assentou-se junto
a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava amargurada da alma, fala comigo, amargurada. E orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da sua serva, e de mim lembrares, e não te esqueceres da sua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da minha vida. Repita isso comigo: Senhor, eu te darei o meu sonho todos os dias da minha vida. E o versículo continua dizendo: e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Não precisa repetir essa parte. E sucedeu que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. E por isso Eli pensou que ela estivesse bêbada. E Eli disse a ela: por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. Sabe, então, você entende que o teu sonho está relacionado com algo impossível. E você entende, a outra coisa que nós podemos aprender nesse texto é que Ana precisou superar as suas dores. A palavra fala lá em Isaías capítulo 43, versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerai as antigas, eis que faço uma coisa nova. Fala comigo, coisa nova, que agora sairá à luz. Porventura não a percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que isso significa? Que antes de Deus te promover, Ele quer curar a tua alma. Isaías está falando: não vos lembreis das coisas passadas, eu estou fazendo algo novo. Às vezes você está tão acorrentado na tua dor do passado que você não consegue olhar para a sua bênção presente. Agora, como que você se esquece do passado? Você tem que se aproximar de Deus. Se você tem alguma amargura no seu coração, essa é a temporada de você liberar perdão. Fala comigo, let it go. Porque essa dor que você alimenta, provavelmente vai te deixar acorrentado com o teu passado, a ponto de você não conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Deus tem para a sua vida. E Ana teve que fazer isso como? Ela e Deus. Sabe o que isso significa? Você é o seu maior responsável. Chega um momento que você não pode culpar Eucana, chega um momento que você não pode culpar mais Penina, chega um momento que você não pode ficar culpando as circunstâncias, chega um momento que você não pode mais culpar o teu patrão, o teu líder de link, o teu pastor. Você tem que falar: Deus, eu sou o problema, trata o meu caráter, trata a minha vida, eu quero me esquecer das coisas passadas para que eu viva a tua boa, perfeita e agradável vontade. Meu irmão, seja homem ou seja mulher, assume a tua conta. Para de terceirizar a sua responsabilidade. Ana entendeu, o problema sou eu. Deus, eu não consigo gerar, faz um milagre no meu ventre. Eu oro, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar esse filho todos os dias a Ti. Quando eu discutia com meu irmão, quando ele era pequeno, ele falava assim: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Ele falava: a culpa é minha, eu coloco em quem eu falei: é legal. Quando você é uma criança, agora você tem 20 anos, agora você tem 30 anos, agora a conta chega, e agora você tem que bater no peito e falar: eu resolvo. E aí você vai para o teu quarto e fala: Deus, a terra seca sou eu, o problema não é a casa que eu nasci, o problema não foi a igreja que eu passei, o problema sou eu. Fala para a pessoa do seu lado: a culpa é minha, e eu não vou colocar em ninguém. Você que é casado ou casada, fala assim: me ajuda a lavar a louça, a culpa é minha. Versículo 12, vamos lá para o versículo 12. E sucedeu que, quando ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ela levou aquilo em oração. O que isso quer dizer? Você não foi feito para parar nas impossibilidades. As impossibilidades não foram feitas para te parar, mas para te aproximar da presença de Deus. Quando você se depara com uma barreira, você tem duas opções: ou desistir ou levar aquilo diante do Senhor. E nessa temporada, Deus ele vai esticar a sua resiliência.
Porque para você viver a sua palavra profética, você precisa da sua fé somada à sua perseverança. Sabe por quê? Porque a fé sem obras é morta. Eita! A fé, senão você vai ficar sentado no sofá jogando FIFA 2019, que é muito legal. Eu até acho que a gente tem que fazer um campeonato de FIFA no Vox. Eu acho que a gente tem que fazer um campeonato de FIFA no Vox, para decidir quem que vai ser o segundo melhor de FIFA aqui nessa igreja, porque o primeiro já está decidido. Mas você não pode ficar no sofá esperando a sua bênção. Você tem que se mexer, cara. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar no Espírito. Não entre em nenhum lugar onde as suas orações ainda não entraram. Tudo aquilo que você recebe primeiro é gerado no Espírito. O tanque estava baixando, o tanque agora deu um... Não entre em nenhum lugar onde você ainda não entrou no Espírito. A sua batalha é primeiro no Espírito. A salva de palmas aqui a nossa amiga, glória a Deus. Quando Deus coloca Ezequiel no vale de ossos secos, ele fala, esses ossos podem voltar a viver? Sabia que Deus muitas vezes ativa a sua fé com uma pergunta? Será que as pessoas da sua família podem ser restauradas? Será que as pessoas do seu trabalho podem ser avivadas? Será que Deus pode tocar a nossa cidade de São Paulo? Será que Deus pode trazer uma reforma e um avivamento para o Brasil? Será que Deus pode despertar a igreja brasileira para que envie missionários para o mundo inteiro? Será que Deus pode fazer no Brasil aquilo que Ele fez na Azusa? Será que Deus pode fazer em São Paulo aquilo que Ele fez em Gales com Evan Roberts? Eu não sei, Senhor, Tu sabes. E Ele fala, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel começa a profetizar, ossos voltem a viver. Aqueles ossos começam a se juntar e de repente, bum, um grande exército. Aonde que Ezequiel ganhou a batalha? No Espírito. No Espírito. A sua boca é a sua maior ferramenta de guerra. Aí você fica lá, eu não tenho dinheiro, não, nunca nenhuma porta abre para mim. Eu sou isolado, eu sou solitário, ninguém gosta de mim, eu acho que eu vou terminar. Para de profetizar aquilo que o diabo quer que você profetize. Começa a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E mesmo que você esteja vendo ossos secos, você vai declarar, existe um exército aqui, eles ainda não sabem. As pessoas perguntam do meu pai, que eles sabem o testemunho meu com meu pai. Eu sempre falo, meu pai está no meio do testemunho dele. Ele só não sabe. Talvez ele já esteja no 73%. Está carregando, está loading. Daqui a pouco, bang! Boa, perfeita, agradável. Meu pai é um homem de Deus. Você tem que começar a usar a sua boca para trazer à existência aquilo que no Espírito já é verdade. E disse Deus, haja luz. Ela perseverou em oração. Chacoalha a pessoa do lado e fala assim, não para. Fala, está mais perto do que você imagina. Cara, isso agora vai ficar bom. Abre lá no versículo 17. Versículo 17. Então Eli respondeu e disse, vá em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela lhe disse, que a sua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não estava triste, ou já não era o mesmo. Presta atenção nisso. Aqui Ana já tinha um filho? Não, mas ela tinha uma palavra, é tudo que você precisa. Você não precisa ver a bênção para acreditar, porque o justo viverá pela fé. O justo vê pela fé, então ela se materializa. O mundo vai falar, eu só acredito vendo. Você crê, então você vê. A palavra fala que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Sabe por quê? Porque tudo que você precisa é responder com fé aquilo que Deus está falando para você.
Se Deus falou que você vai mudar a economia do Brasil, você vai mudar a economia do Brasil. O que acontece é que muitas vezes a gente não consegue começar a se comportar de acordo com as palavras que Deus já nos deu. Se Deus te falou que você será um grande pai, você já é um grande pai. Se Deus te falou que a sua paternidade vai quebrar a maldição do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, você já quebrou. Se Deus falou, já é. Já aconteceu. Ana respondeu com fé. Ela estava sorrindo, o semblante dela já não era mais o mesmo. O nosso problema é que muitas vezes a gente recebe uma profecia e a gente acredita naquela profecia e depois de uma semana a gente fala: cara, eu acho que isso não era de Deus, era da minha mente. Está demorando muito. Demorando muito? Fala para Abraão que estava demorando muito. Fala para João Batista que estava. Fala para Jeremias que estava demorando muito. Agora, como que você fortalece a sua fé? Valorizando a palavra que você respondeu, manifestando no físico aquilo que você já é no espírito e em adoração. Romanos 4 diz que Abraão fortaleceu a sua fé dando glória a Deus. A adoração fortalece a sua fé, porque a adoração magnifica a presença de Deus. E de repente você entra na igreja todo zoado, todo lascado. A palavra era que você ia ter finanças para mudar o Brasil, e a sua conta está vermelha, tipo bem vermelha, quase roxa, tipo morrendo. E você fala: eu tenho uma condição, eu tenho uma palavra. São opostos. E eu tenho a presença de Deus. Eu vou tirar os meus olhos das minhas circunstâncias, eu vou começar a magnificar a presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus, nós te adoramos. Senhor, tu és grande, tu és grande, tu és grande. O que você está fazendo? Você está colocando a tua perspectiva em Deus, para que você olhe para o teu problema da mesma maneira que Ele enxerga. Está acompanhando? Paulo fala em Efésios que você está sentado com Cristo em lugares celestiais. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim: você não está sentado no Butantã, você está sentado com Cristo. Agora, pega a tua cadeira agora, senta do lado de Jesus, olha para baixo e olha para o tamanho do teu problema. Imagina Jesus olhando lá do céu. Falta de dinheiro. Olha, chamado para as nações e não sabe falar inglês. Olha, esse aqui vai casar e não tem dinheiro na conta. Vai recebendo aí, cara. A palavra fala em Salmos 2 que o Senhor caçoa dos seus inimigos. Olha, falaram que não tinha dinheiro para pagar o aluguel desse mês. Assim, o semblante de Ana já não era o mesmo. Sabe por quê? Porque ela estava olhando para aquele problema da mesma maneira como Deus enxerga. Oh! Espírito Santo! Deus está ativando a sua fé agora. Ele está te lembrando de palavras que Ele já te deu. Ele está falando: responda com fé essas palavras. Mude o seu semblante. Viva como realeza. Você não precisa receber dinheiro para ser generoso. Você é generoso. E porque você se move de acordo com a palavra de Deus sobre a sua vida, as coisas começam a se alinhar. Rabachai. Próxima página. Ela acreditou na palavra e teve a mentalidade transformada. O que você precisa não é do sonho materializado, é da palavra liberada pela boca de Deus. Lá no versículo 19. Versículo 19 diz: e eles se levantaram cedo pela manhã. Fala comigo: cedo pela manhã. Agora chacoalha a pessoa do céu e fala assim: acorda cedo, cara. Fala: agora faz a sua parte. Teve gente agora que vai levantar e falar assim: eu desisto, estava legal, agora zoou. Agora já é pedido, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso adorar, eu tenho uma palavra, mas acordar cedo. Eles levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor.
e retornaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Uau! Eles acordaram cedo e foram adorar. A adoração vai abrindo espaço para a palavra de Deus que foi implantada dentro de você. Quando você adora o Senhor, você começa a magnificar a presença de Deus, e de repente, bum, o teu problema é desse tamanho. E de repente o Senhor começa a se mover através da sua vida. Por quê? Quando você adora o Senhor, você convida a presença dEle para dentro da equação. Se está com um problema na tua casa, eu te desafio, começa a adorar o Senhor dentro da sua casa. Eu já tive experiências onde eu comecei a orar por um demônio, não pelo demônio, mas porque o demônio saísse da pessoa. Você pode orar também, fogo dos céus. Fogo, fogo. E cara, nada. E eu falei, cara, onde que eu estou pecando? O que está acontecendo? Não tem um... Aí Deus falou, só adora. Eu só comecei a adorar. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Deus, o Senhor é tão bom. O que acontece? Quando você convida Deus para a equação, o diabo não consegue ficar no mesmo lugar. Só convidar Jesus. Quando você está adorando, você está convidando Jesus. E você começa a entender que não tem tanto a ver com a tua promessa do que com a presença. E você começa a entender que não tem a ver tanto com o teu chamado quanto aquele que está te chamando. E você começa a se apaixonar. E você começa a ficar on fire. E de repente, bum, nossa, aconteceu e eu nem vi. Por quê? Porque a bênção virou um detalhe diante da presença de Deus. E lá no versículo 19 a palavra fala, Eucana conheceu Ana. Fala assim, Eucana conheceu Ana. Esse conheceu da Bíblia é um conheceu diferente do que aqui a gente está acostumado a conhecer. Aqui está falando de relações sexuais. O que isso quer dizer? Que Ana já tinha... Tem um celular aqui. Eu vou esperar porque tem uma revelação muito fresca vindo. Então, boa. Ana já tinha uma palavra. Ana já orou. Ana já adorou. Ana já recebeu de Deus que aquilo ia acontecer. Ela já perseverou. Ela já lutou. O que ela precisava agora não era mais de adoração, não era mais de leitura bíblica. Era de fazer na prática aquilo que ia gerar a bênção dela. O que isso tem a ver? Tenha uma atitude. Você não pode ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecer. Se tem um chamado para o teatro, vai estudar, cara. Deus vai me levantar como um juiz justo na nação. Vai estudar. O Espírito Santo não vai ler a página por você. Ele pode te dar o conhecimento daquilo que você leu, mas você vai ter que fazer a sua parte. Eucana conheceu Ana. Ana, a gente tem uma palavra. Agora vamos no plano físico gerar aquilo que no Espírito a gente já recebeu. Tem muito crente que peca porque não coloca na prática aquilo que eles já ganharam no Espírito. Eu tenho chamado para as nações. Você nem tirou o seu passaporte. Eu tenho chamado para revolucionar o mundo acadêmico. Você está fazendo faculdade? Não. Eu não tenho dinheiro. Você foi procurar bolsa? Não. Irmão, se ajuda a se ajudar. A ser ajudado por Deus. Senão você vai ficar sábado, depois de sábado, Deus, eu te adoro, Deus, eu oro, Deus, eu estou cercado de pessoas que me apontam para o meu destino. Deus vai falar, você já fez tudo isso, meu filho, eu já te abençoei, agora só chuta a bola no gol. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Só coloca dentro do gol aquilo que Deus já te deu no Espírito. É o momento de nós nos levantarmos. Eu não estou falando que você tem que parar de orar. Eu não estou falando que você tem que parar de adorar. Eu estou falando que você tem que ter uma atitude. Voz, você é uma voz. 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 E chega uma hora que essa voz que está dentro de você tem que sair. Avivamento.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Galera, eu sou João Batista, agora eu vou parar de pregar porque já chegou o que tinha que chegar, eu só tenho que apontar para ele. Faz aquilo que você tem que fazer. Você já pediu a tua noiva em casamento que você está enrolando? Deus abençoa minha família. Dê o passo de fé, chama ela para jantar. Não tem segredo, cara, coloca uma aliança enrolada, fala, sei lá, cara. Pede para uma amiga tua te ensinar. Eu falei, eu não sei fazer negócio, nada romântico. As amigas da Cristo me ensinaram. Agora, você tem que estar presente. Cara, eu casei sem gastar R$1. E eu não estou falando para você se acomodar nessa palavra e não fazer o seu esforço. Mas eu estou falando, faz alguma coisa com a palavra que você já recebeu. Eu vou casar, não tinha nada. De repente chegou passagem para os Estados Unidos. 10 dias de resort 5 estrelas. Glória a Deus, all inclusive. Mas você tem que se movimentar. Para de ficar esperando. Lembra, 40 anos no deserto. O maná caía de onde? Do céu. O que o povo tinha que fazer para receber? Nada. Josué capítulo 5, o povo entra na terra prometida e a palavra fala, o maná cessou. Por que o maná cessou? Era tão legal o maná. Quem acha que o maná seria legal? Cara, cai do céu comida, tipo, a gente não precisa trabalhar. É tipo sei lá, eu não preciso trabalhar. Eu vou ficar sendo abençoado a vida inteira, glória a Deus. E de repente o maná acabou, por quê? Porque o tempo agora mudou. Israel até então só recebia provisão. Agora Deus estava transformando aquela nação em provedores. O maná cessou, por quê? Porque naquela terra eles teriam capacidade de produzir o seu próprio alimento. Deus está te dando capacidade de você produzir nessa temporada. Vai ter muita surpresa, vai ter muito milagre, vai ter muita bênção, mas você também vai cooperar. Ana conheceu Elcana e eles geraram um filho. E lá no versículo 20, portanto sucedeu que quando chegou o tempo devido, fala comigo, tempo devido. Depois de Ana ter concebido, ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Samuel, dizendo, porque eu o pedi ao Senhor. Versículo 27, por essa criança eu orei e o Senhor concedeu a minha petição que eu fiz. Portanto, eu também o emprestei ao Senhor, e enquanto ele viver, ele será emprestado ao Senhor. E ali, ele adorou o Senhor. Fala comigo, meu sonho é do Senhor. Eu sinto que o Espírito Santo está prestes a invadir esse lugar. Ele já está aqui, mas ele vai começar a trazer vida para os seus sonhos. Todo sonho, toda palavra, ele vem em forma de semente. E você tem a opção de plantar essa semente numa terra seca, ou você tem a opção de plantar essa semente em uma terra que é viva, que é abastecida pelas águas da presença de Deus. E o que eu sinto no meu espírito é que o Senhor vai começar a regar as sementes que estão aqui dentro. Você foi feito para gerar frutos. Quando o Senhor colocou essa série no meu coração, vivendo a minha promessa, Ele falou, vocês foram salvos, mas vocês precisam viver chamados. Vocês saíram do Egito, mas eu quero levá-los para Canaã. Você precisa entender que existe uma palavra profética para a sua vida, para esse tempo. E o meu papel hoje aqui com você é chacoalhar a sua vida e fazer assim como Mordecai fez com Esther. Quem sabe você não nasceu para um tempo como esse? Quem sabe você não nasceu para criar uma empresa que vai mudar o mundo, uma startup? Quem sabe você não nasceu para acabar com a pobreza e miséria no Brasil? Quem sabe você não está aqui, não você vai acabar com a orfandade das crianças da nação? Eu estou falando para você, estica os seus sonhos para que Deus possa soprar sobre as suas velas. Estica os seus sonhos, cara. Chega de viver um cristianismo medíocre, onde a gente se contenta apenas com maná. E o maná é incrível. Eu sou grato àquilo que Deus já fez, mas eu estou falando, Deus, eu quero entrar na minha terra. Eu quero essa terra que mana leite e mel. Eu quero o Brasil avivado. Eu quero o Brasil reformado. Eu quero famílias restauradas. Eu quero jovens que clamam pela tua presença. Eu quero faculdades como Harvard, quando ela foi fundada, que era diante de princípios bíblicos. E Deus quer te usar para isso.
Só que Ele está te cercando de impossibilidade para que você tenha uma revolta santa de falar: Deus, eu não consigo gerar, mas eu quero gerar um filho, eu quero gerar frutos. De repente Ele vai falar: você está no lugar certo, me dá essa impossibilidade, me dá a sua dificuldade, eu vou fazer algo incrível com isso. Você entrega para o Senhor e de repente, bum, Ana, você vai ter um filho. E o semblante dela já não era mais o mesmo. Você precisa caminhar já, hoje, debaixo das palavras que Deus te deu. Dudu, mas Deus falou que eu seria muito generoso e eu não tenho 1 milhão para dar. Começa com seus 10 reais para a pessoa do seu lado. Começa a convidar pessoas para tomar um café. Você não consegue pagar hoje um restaurante de cara, mas você consegue pagar um café. Qual que é a palavra que Deus está te dando? E eu estou te falando, esse ambiente aqui vai começar a ficar muito desconfortável para você se você não começar a sonhar grande. Deus vai começar a colocar do teu lado um monte de penina. Você vai falar: cara, eu quero gerar filho, eu quero orar pelo enfermo. E chegou um tempo na minha vida que eu ficava ouvindo os testemunhos do Felipe, do André. Eu falei: cara, glória a Deus por vocês, mas agora chegou a hora de eu viver meu testemunho. Agora eu vou orar pelo enfermo. Agora o Senhor vai curar através da minha vida. Por quê? Porque eu também carrego o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar vida para as promessas que estão aí dentro. Fica de pé no seu lugar.